E aí pessoal, suave na nave, Matheus aqui. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo de Física 1, trabalhando cinemática, né? Bom, esse vídeo aqui eu vou trazer o tipo de movimento retilíneo, né, que é trabalhado. E eu vou classificar esse movimento em dois tipos de movimento. Movimento retilíneo, primeira coisa, vamos se atentar primeiro ao que eu vou falar, né? Movimento. Movimento, a gente viu que o estado de caracterização de um corpo está em movimento, ou seja, de eu me movimentar, significa dizer exatamente o significado literário, né? Literal da frase, que é em movimento, ou seja, eu altero a minha posição em relação a um referencial observador, certo? É isso que caracteriza o estado de movimento. A gente sabe que não existe movimento absoluto nem repouso absoluto, correto? Tudo depende do referencial. Bom, além do estado de caracterização de movimento, de estado de caracterização do movimento, a gente tem que ele está se dando em uma trajetória retilínea. Por isso, o movimento retilíneo. E bom, existe mais de um tipo de movimento retilíneo. Existem inúmeros tipos de movimento retilíneo. Geralmente a gente escreve movimento retilíneo só para descrever que estamos trabalhando com grandezas escalares. Ou seja, não com grandezas vetoriais. As grandezas escalares são grandezas que a gente utiliza de forma ordiana, sem ter a necessidade de a gente indicar uma orientação para essas grandezas, magnitude necessariamente a elas, barra uma direção, sentido, né? Ou seja, elas só se diferenciam da grandeza vetorial, só para explicar que utilizando grandezas escalares, geralmente a gente utiliza esse movimento retilíneo. Bom, então o movimento se refere exatamente a alterar minha posição em relação ao referencial ao observador, e retilíneo para descrever minha trajetória, né? E agora a gente vai classificar esse movimento em dois, que é o movimento retilíneo uniforme, que a gente vai trabalhar, o movimento retilíneo uniformemente variado, vou trabalhar com algumas coisas aqui, e depois a gente vai para o tópico da velocidade escalar instantânea e aceleração instantânea, em que utilizaremos os conceitos de cálculo, especificamente de limites, para trabalhar com essas coisas aqui, barra derivada também. Ou seja, lembrando que o meu canal ele é exatamente com foco em graduação, ensino médio e ensino fundamental. Então, sim, esses vídeos também serão aproveitados para quem está querendo aprender física. Visto que eu vou, além desse vídeo, eu vou trazer exatamente essa parte aqui do vídeo. De fato, é uma parte cujo você que está aí no ensino médio não vai precisar saber, certo? Então você pode pular. No entanto, até aqui você tem que assistir todo o vídeo, certo? Então vamos começar. Primeiro, movimento retilíneo uniforme. Primeiro, eu oculto esse R e coloco umas coisas que você tem que perceber quando for fazer uma questão. Quando uma questão, por acaso, ela ocultar o R e só falar movimento uniforme, é uma ambiguidade, porque o movimento uniforme que a gente vai caracterizar aqui ele pode acontecer em diferentes trajetórias. Por isso que MRU não é a mesma coisa que movimento uniforme. No entanto, vulgarmente não, né? Ordinariamente a gente relaciona os dois. Apesar que eles têm, sim, algo em comum. Enfim, mas na prática, falar movimento uniforme é meio que uma falta de informação. Eu vou dizer o porquê. Bom, vamos primeiro estudar sobre o movimento. Movimento uniforme ou MRU. Bom, esse movimento, como o M e o R a gente já sabe o que é, né? Movimento retilíneo, e o U é de uniforme. Então significa dizer que eu tenho uma caracterização de estado de movimento, ou seja, eu vou estar com o meu referencial observador, que no caso sou eu, geralmente é você que está fazendo a questão, você está observando o movimento em relação à Terra, né? Você está observando ali, sei lá, um carro se mover. Ou seja, eu tenho que um carro, ele vai alterar sua posição em relação a mim, o referencial observador. Logo, ele se caracteriza no estado de movimento. A trajetória dele será uma reta, retilínea, e vai ser uniforme. Se eu falar que é uniforme, isso significa dizer que algo desse movimento é característico, é constante, não muda, sempre continua. E neste caso, é a velocidade escalar média, né? A velocidade escalar média, aliás, a velocidade escalar instantânea, perdão. A velocidade escalar instantânea é constante. Isso significa dizer o quê? Que a velocidade naquele instante de tempo é a mesma durante toda a trajetória efetuada pela partícula. E o que significa dizer isso? Que a velocidade escalar média ela coincide com a velocidade escalar instantânea. Logo, você sabe, sem calcular, qual é a velocidade que aparece ali no velocímetro do carro a todo instante de tempo. Claro que a restrição é o quê? É a velocidade ser constante.
E a velocidade ser constante significa dizer que quando você olha um carro, um velocímetro, a seta ela não altera a posição para qualquer outro valor, ela fica no mesmo valor para sempre, certo? Isso significa que o movimento é uniforme. Então é aquele em que a trajetória da partícula decorre de forma linear, de modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Se eu tenho essa definição para o movimento uniforme, eu posso falar que a velocidade instantânea do móvel coincide com a velocidade escalar média do móvel. Logo, se coincide, eu sei calcular isso aqui, não é mesmo? É igual à variação do espaço pela variação do tempo, certo? Que é igual a S menos S0, T menos T0. Perfeito? Perfeito. Agora, se aproveitando desse movimento ainda assim, a gente vai continuar aqui estudando esse movimento, vamos caracterizar a seguinte situação. Imagine que você tem uma trajetória, e aqui eu adotei a trajetória. Por que eu tenho uma trajetória? Eu tenho sentido e direção, certo? Tá indo para a direita, né? O sentido dela tá indo para a direita, a direção dela também tá na horizontal. Aliás, apesar da trajetória ser assim, né? Essa trajetória é para só falar que eu tenho um sentido e uma direção atribuída a ela, perdão. O sentido é para a direita, né? Eu tenho a origem dos espaços, ou seja, eu tenho a metrificação do meu espaço, eu tenho a metrificação dessa trajetória, que é o caminho que a minha partícula percorre, certo? Então, logo eu tenho trajetória. Então, aqui é a origem do espaço, como a gente já sabe. Aqui são as posições que eu estou marcando, são posições genéricas. Aqui é uma posição S0, ou seja, quer dizer que o valor disso aqui numérico é S0. Significa dizer que essa posição aqui é S0. E essa posição daqui é exatamente S, tá bom? Essa posição é S. Então, eu marquei as posições aqui na minha trajetória. Beleza. Ou seja, se aqui é a origem dos espaços, ou seja, é como se fosse meu espaço zero, nulo, então quer dizer exatamente que S é maior que S0, ou seja, ele aumenta para a direita para dizer o sentido, né, do movimento. Beleza. Observe aqui que vamos falar a seguinte coisa, essa partícula ela vai estar em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, esta bolinha aqui ela vai sofrer iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Isso significa dizer que a velocidade escalar média dela é constante e coincide com a velocidade escalar instantânea por causa disso. E a gente vai fazer o quê? Que aqui é a origem dos tempos, ou seja, é a partir daqui que eu começo a ligar o meu relógio para ver quanto tempo ele vai ocupar no seu trajeto. Neste caso, eu tenho uma posição S aqui, certo? Então, vamos lá. Olha só o que a gente vai fazer. Velocidade de escala instantânea é igual a velocidade de escala média, que é a variação do espaço, que é S menos S0, sobre o intervalo de tempo, que é instante t, t menos t0. Sendo que o instante t0 aqui que eu estou usando como origem dos tempos, ou seja, onde eu ligo meu relógio, é exatamente quando eu inicio o movimento. Ou seja, isso aqui é igual a zero, certo? O instante tempo, a origem dos tempos é igual a zero. E aqui é o instante tempo t, que é exatamente esse instante tempo aqui, e aí tem uma posição S, certo? Então vamos lá. Fazendo isso, multiplicando por t ambos lados e adicionando S0, nós chegamos em que S é igual a S0 mais VT. Vamos ver como eu fiz isso? Como é uma igualdade, uma equação, se eu multiplico de um lado, eu multiplico do outro lado para manter a igualdade. Logo, VT é igual a S menos S0. De mesma forma, eu adiciono S0 a ambos lados para manter a igualdade. Então, S menos S0 é igual a zero. E fica que S é igual a S0 mais VT, certo? Bom, pessoal, olha só a seguinte coisa agora. Observe que S0, que é a posição inicial da partícula, é constante. Por quê? Porque S0 é um valor genérico, cujo eu posso implementar em qualquer ponto do meu espaço, certo? Da minha trajetória. Observe que V aqui é a velocidade escalar média, que também coincide agora com a velocidade escalar instantânea da minha partícula, certo? Que no caso é igual à velocidade média, beleza? Então, como eu sei que o meu movimento é constante, a velocidade dele, então também é constante esse valor de V. Observe que aqui a única coisa que varia é t,
Ou seja, t é a única variável, ou seja, dependendo do instante de tempo, o espaço que a partícula ocupa é um espaço diferente de S0, que é o espaço inicial da partícula quando eu coloco t igual a zero. Então observe que para qualquer instante de tempo, eu tenho que meu valor do meu espaço, da posição da minha partícula vai variar, onde esta equação ela vai me dar exatamente onde a minha partícula se encontra nesse espaço, ou seja, nessa trajetória. Então, isso aqui é uma função horária do espaço, modelada por uma função de primeiro grau, f de x igual a x mais b, onde a, que é o coeficiente angular dela, é o v, a variável é t, né, que é o x, e o b é uma constante, que é o coeficiente linear, né, da minha função. Logo, se isso aqui é uma função, eu posso escrever exatamente isso aqui como s de t, a minha posição da minha partícula em função do tempo. É igual a S0 mais VT. Certo, pessoal? Isso aqui é uma função de primeiro grau. Por ser uma função de primeiro grau, todas as modelagens dessa função vai valer, né? A matemática, ela é constante, certo? Então, vamos fazer o estudo do gráfico dessa função, já que toda função pode ser representada de forma gráfica, não é mesmo? A gente sabe que a função de primeiro grau, modelada de forma primeiro grau, é uma reta. Eu vou deixar as demonstrações para posterior, ou seja, eu não vou demonstrar que é uma reta aqui, tá? Você vai ter que confiar em mim. Isso aí, no caso, é em outro vídeo matemático. Ou seja, você já teria que saber que é uma reta. Estudo gráfico do gráfico da posição e som do tempo, tá? Para indicar que aqui é o eixo y e aqui é o eixo x, ou seja, as duas variáveis que estão intrínsecas uma à outra. Nesse caso, a função da posição é uma função de primeiro grau, certo? Então, vamos ver como que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou ter, então, espaço em função do tempo. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui, né, vai servir para todo mundo. Bom, já que é uma função de primeiro grau, a gente sabe que é representada por uma linha reta, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha só como que a gente vai fazer isso aqui. Primeira coisa, S0 é um valor genérico, aleatoriamente atribuído, né? Então, S0 pode tanto estar abaixo de zero, quanto acima de zero no eixo Y. Então, vamos supor que S0 é uma posição, já que é uma posição genérica, eu vou supor que S0 primeiramente é maior que zero. Ou seja, que o espaço inicial aqui é maior que a origem dos espaços. Ou seja, onde se encontra o meu referencial observador. Então, S0 aqui é positivo. Bom, supondo que S0 seja positivo, deixa eu colocar ele na posição mais baixa. Um pouquinho mais baixo, só para ficar bonitinho. Supondo que S0 é positivo, S0 é o valor dele quando eu tenho exatamente t igual a zero, que é a origem dos tempos, ou seja, exatamente é o ponto de coordenada S0, 0, né? E quando tem um t igual a zero, que seria o meu eixo das abscissas, tem um y igual a S0. Então, já que é uma reta, ele vai partir daqui para cima, certo? Visto que V aqui eu vou assumir como maior que zero. Então, aqui que vai vir como que a gente vai desenhar o gráfico. Se a minha velocidade, ou seja, meu coeficiente angular for maior que zero, como sabemos, a gente sabe que a taxa de crescimento é positiva da minha função, ou seja, se V for maior que zero. Se V for maior que zero e S0 maior que zero, a gente vai ter exatamente este gráfico aqui ao lado, certo? Como eu desenhei. Perfeito? Essa aqui é a forma gráfica da minha função. Agora vamos trabalhar alterando outras variáveis. Bom, alterando outras variáveis, a gente vai ter o quê? Vamos supor agora que o coeficiente angular dessa função é menor que zero. Então, se V é menor que zero e S0 for maior que zero. Bom, então o coeficiente angular, já que é negativo, quer dizer que a taxa de crescimento é baixa. Então significa dizer que ele está isso significa dizer fisicamente o quê? Que minha partícula, por estar com a velocidade menor que zero, quer dizer que ela está indo contrária ao sentido de movimento da trajetória, ou seja, é um movimento retrógrado. Logo, a taxa de crescimento é negativa. Por quê? Porque ele tem que ocupar cada vez espaços menores que S0, para que S menos S0 seja um valor negativo, ou seja, S menor que S0, certo? Isso aqui caracteriza exatamente um movimento retrógrado. Bom, então as possibilidades gráficas de fazer isso aqui, eu vou colocar todas elas só para ficar bonitinho. Então vamos lá. Primeiro gráfico possível, S0 maior que zero e o coeficiente angular maior que zero, que aí refere-se à minha velocidade, coeficiente angular.
Então o meu gráfico ficaria mais ou menos isso. Segunda possibilidade, vou colocar um pouquinho menor agora, é assim, em função do tempo, S0 for maior que zero, apenas para movimento progressivo, ó. Eu vou colocar aqui como fosse um movimento progressivo. Os primeiros gráficos vão ser movimento progressivo, ou seja, sempre V maior que zero. Então vamos começar com S0 agora igual a zero, ou seja, aí parte da origem dos espaços, ou seja, aí parte de onde está o observador, perfeito? E a velocidade, que é o coeficiente angular, maior que zero ainda. Então vai ser assim o meu gráfico, certo? Agora, se eu tiver exatamente S0 menor que zero, ou seja, ele não parte da origem dos espaços, né? Ele parte exatamente de um espaço anterior à origem do espaço, ou seja, um espaço negativo, e ele vai aumentando o seu espaço, ou seja, vai aumentando suas variações de espaço em iguais intervalos de tempo com a velocidade progressiva, um movimento progressivo, né? Então, S0 é um valor negativo, menor que zero, e vai subir aqui, certo? Perfeito? Até aí tudo bem? Bem tranquilozinho aqui para entender, né? Bom, para ficar um pouquinho mais organizado, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar esse gráfico, jogar aqui para baixo, pegar esse gráfico, jogar aqui para o lado, e pegar esse gráfico agora ao lado, jogar aqui para cima. No caso, os três primeiros gráficos, eles representam exatamente o movimento progressivo, certo? Então, esses três gráficos aqui representam o movimento progressivo, em que a velocidade é maior que zero, ou seja, o coeficiente angular da minha função maior que zero, certo? Até aí tudo bem? Beleza, matemática básica como sempre. Agora, se o movimento for retrógrado, ou seja, a velocidade menor que zero, bom, vai ser os mesmos gráficos de forma resumida. Então, ó, se S0 for maior que zero, porém a minha velocidade for negativa, ou seja, o movimento retrógrado, a taxa de crescimento é negativa, logo a reta é para baixo. Aqui a reta vai ter com sentido para baixo. S0, então aqui é maior que zero e V menor que zero. Mesma coisa aqui, vamos lá. Se S0 for igual a zero e a taxa de crescimento for negativa, o movimento é retrógrado, então ele vai descer para cá, certo? E agora, por fim, a última representação para o movimento retrógrado é se ele partir de um espaço S0 negativo e uma taxa de crescimento negativa. Aí ele só vai descer aqui, certo? E tá aqui as diferentes representações da minha função. Agora para o movimento, mantendo o mesmo movimento, o movimento é uniforme, porém retrógrado, certo? Aqui são diferentes gráficos. Bom, se eu fizer o gráfico agora, pessoal, da função horária da minha velocidade aqui, certo? Eu vou escrever aqui, ó, o gráfico da minha função horária da minha velocidade. Esses gráficos aqui é do movimento retrógrado, certo? Que referencia a utilizar, a demarcar as posições e conforme espaço, o instante de tempo, tá? Beleza, movimento retrógrado. Bom, para agora, outra hora de funções, bora, se a gente representasse, eu vou escrever aqui bem pequeno, que eu não pensava que eu ia ocupar tanto espaço aqui não. Se a gente quer representar, por exemplo, agora o gráfico da velocidade em função do tempo, ou seja, da função horária da velocidade. Neste caso específico, observe que a velocidade ela pode ser um valor genérico, porém constante sempre, visto que ela vai ter o mesmo valor, visto que a velocidade escalar instantânea é sempre igual à velocidade escalar média, e é igual a um valor constante, certo? Então, ele sempre vai ter o mesmo valor. Conforme vai aumentando o tempo, vai passando o tempo e vai ter sempre o mesmo valor, certo? Então, o gráfico da velocidade em função do tempo é desta forma para o movimento uniforme. E o gráfico da aceleração é um gráfico exatamente que ele é nulo, ou seja, ele sempre fica aqui no zero, certo? No eixo Y. E por quê? Porque não tem aceleração, né? Não altera-se a velocidade. Perfeito, então eu tirei ali o gráfico da velocidade porque não é que ele não seja útil, ele vai utilizar ele, aliás, ele bastante, mas, né, a priori, por enquanto, você só sabe que ele é constante. Bom, mas tem uma propriedade gráfica que a gente vai comentar aqui, antes de fomentar sobre o assunto, aliás, no próximo vídeo a gente vai comentar sobre essa propriedade gráfica, certo? Então, por enquanto aqui a gente só vai manter essas ideias. Bom,
Aqui, diferentemente do que é acostumado falar, geralmente você já fala a próxima coisa do conteúdo. Aqui eu já vou mudar o conteúdo, certo? E vou falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, agora esse segundo tipo de movimento aqui é aquele em que a aceleração escalar também é o que, gente? Bora lá, bora tentar destrinchar a sigla. Movimento tem um estado de caracterização de movimento, ou seja, alguma coisa, algum corpo, algum ponto material se move, ou seja, altera a sua posição conforme o passar do tempo em relação a um dado referencial observador. Beleza. Retilíneo, quer dizer a trajetória retilínea, ou seja, linear, de grandeza escalar. E alguma coisa desse movimento é uniforme. Ou seja, alguma coisa desse movimento muda, de fato, porém muda de forma variada. E o que vai ser isso? Vai ser exatamente o que? Uniformemente variado refere-se ao que? Quem vai variar aqui é a velocidade, ou seja, isso significa dizer o quê? Que a minha partícula ela não vai percorrer variações de espaço iguais em intervalos de tempo iguais. Como assim? Por exemplo, 20 km por hora significa dizer que, em média, a cada 1 hora, o meu móvel andou 20 km. E observe que isso é a velocidade escalar média. E observe aqui que, como o movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, eu sei que realmente a velocidade escalar instantânea, por coincidir com a média, quer dizer que realmente a cada 1 hora ele anda uma variação de espaço de 20 km. Porém, no entanto, se eu tiver presente a aceleração, eu altero exatamente a variação do espaço. Logo, o que varia aqui é a velocidade, porque eu vou ter uma aceleração, que é a grandeza correspondente por aumentar ou diminuir o corpo. Ou seja, diminuir o corpo não, perdão, diminuir a aceleração do corpo. E o que é uniforme aqui é a grandeza da aceleração. Ou seja, é aquele movimento em que a aceleração escalar instantânea é constante e diferente de zero. Porque se fosse zero, né, é um movimento uniforme, né? Se fosse zero. Porque a velocidade não mudaria, correto? Bom, de modo que o móvel sofre iguais variações de velocidade em iguais intervalos de tempo. Então, o que eu posso fazer? Bom, se a aceleração escalar média é constante, a aceleração escalar instantânea é constante, significa dizer que é igual à aceleração escalar média, que por sua vez pode ser dada pela variação da grandeza escalar velocidade dividido pela variação distante de tempo. Perfeito? Bom, as unidades aqui, como você já sabe, da velocidade escalar média vai ser metros por segundo e metros por segundo quadrado no Sistema Internacional de Medidas na variação da grandeza da aceleração, né? Bom, se eu trabalho agora com a função horária da velocidade, qual é a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniforme variado? Lembrando que agora estamos tratando de outro movimento. Bom, a função horária da velocidade é a função que vai exatamente criar uma relação entre a velocidade e o instante de tempo. Observe que, decorrido da definição que a aceleração escalar média coincide com a aceleração escalar instantânea, logo a aceleração escalar instantânea, que eu chamei de alfa, é igual a v menos v0 sobre t menos t0. Se eu falo agora que a origem dos tempos, eu pego o mesmo desenho representativo aqui, que a origem dos tempos ocorre exatamente na posição S0 aqui, certo? Com a velocidade v0, eu sei que eu tenho exatamente a seguinte igualdade. Alfa igual a v menos v0 sobre t. Se eu multiplico por t ambos os lados e adiciono v0, eu tenho que v igual a v0 mais alfa t. Ou seja, a equação horária da velocidade, ou função horária da velocidade. Por que função? V0 aqui é um valor genérico constante, certo? V0 é um número. Alfa aqui é uma aceleração escalar, que também é dada de forma constante, como a gente viu. Logo, a única variável é o instante de tempo decorrido, né? O instante de tempo qualquer que eu escolha aí, eu vou ter agora, em vez da posição, a velocidade da minha partícula. Logo, isso caracteriza a função horária da velocidade. Então, isso significa dizer que isso aqui é uma função, tá? V, que é a velocidade, função do instante de tempo da partícula. Vt mais V0 mais alfa t. Essa é a função horária da velocidade. Perfeito? Agora vamos fazer o estudo gráfico da velocidade e função do tempo e finalmente comentaremos sobre o tópico da velocidade escalar, como calcular a velocidade escalar instantânea e a aceleração instantânea. Bom, estudo gráfico da velocidade e função do tempo. Bom, esse gráfico é muito simples, né? Lembrando que quando eu estou fazendo esse estudo gráfico é para o movimento em específico, certo?
Então, observe a seguinte coisa, vamos lá. Pegando o gráfico da velocidade e função do tempo aqui, observe que eu tenho uma modelagem de função de primeiro grau novamente agora para esse tipo de movimento. Ou seja, se eu tenho V0 maior que zero, que é a velocidade inicial, e uma aceleração positiva, eu sei que esse gráfico terá, então, essa forma. Isso aqui é um movimento acelerado, né? Eu estou trabalhando agora aqui com essas seguintes grandezas que eu estou escrevendo, que é a velocidade e o tempo para um movimento retilíneo uniformemente variado. Se eu trabalho agora com a velocidade inicial maior que zero, aliás, a velocidade inicial igual a zero, e sempre um movimento acelerado, eu sei que meu gráfico terá essa forma. E sempre uma modelagem de função de primeiro grau, visto que V de t é uma função de primeiro grau, né? E agora, se eu tiver V0 menor que zero, ou seja, começar com a velocidade inicial negativa e um alfa maior que zero, eu vou ter exatamente esta forma gráfica que você verá, certo? E agora a gente vai fazer os últimos três desenhos para o movimento retardado, né? Que é exatamente o movimento que a aceleração é negativa. E essa é a representação gráfica. E por fim a gente vai ver como calcular a velocidade de escala instantânea para qualquer função, certo? A gente vai definir isso, ou seja, você vai com a parte essas ferramentas aqui, elas permitem você calcular a velocidade de qualquer movimento complexo, assim por se dizer. Quer dizer, qualquer é meio forte, mas a maioria dos contextos ordiano que nós vemos. É claro que, como eu disse, esse tópico aqui é exclusivo para quem está no ensino médio e quer se aprofundar mais, galera de graduação. Bom, então, V de t aqui, eu vou ter agora o quê? A velocidade inicial maior que zero e quem vai variar a aceleração. Eu vou colocar que a aceleração é negativa. Ou seja, se a taxa é negativa, coeficiente angular vai ter uma taxa negativa. Então, quer dizer que sempre os valores posteriores de V tem que ser menor que V0, para que a aceleração seja negativa. Logo, o gráfico terá mais ou menos esta forma, certo? Agora, o segundo gráfico. Se V0 é igual a zero, ele terá essa forma, V0 igual a zero e alfa menor que zero. E por fim, a gente vai ter VT. E agora, se ele tiver uma velocidade inicial negativa, né, e uma aceleração escalar instantânea negativa, visto que a aceleração escalar instantânea coincide com a aceleração escalar média. Ou seja, para esse tipo de movimento, gente, uma observaçãozinha aqui, ó. Para esse tipo de movimento, essa observação não é escrita, tá? É falada. A observação é a seguinte: se você tiver em um movimento e falar sobre velocidade escalar instantânea, no movimento retilíneo, a velocidade de escala instantânea coincide em todo movimento, em todo instante de tempo, com a velocidade de escala média. Por isso que a gente pode obter essas funções. Ou seja, se ele falar exatamente que você tem um movimento retilíneo uniforme, então, gente, sempre velocidade, só de falar velocidade, você subentende que é a velocidade de escala média e que dá tudo na mesma, que tudo é válido, todas as equações são válidas. No entanto, se você tiver uma aceleração, ou seja, sua velocidade se alterar de forma constante e diferente de zero, isso significa dizer que você vai estar em um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, as equações desse movimento retilíneo uniformemente variado não valem para do movimento retilíneo, ou seja, por a velocidade já não ser constante, isso aqui não é válido, nem a função horária da velocidade, que é a mesma coisa, né? Na síntese é a mesma coisa. Bom, agora eu vou estar trabalhando com a velocidade de escala instantânea e aceleração instantânea. A gente vai ver como que se dá exatamente esse tópico. Na verdade, eu acho que eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Eu já vou parar aqui, já vou continuar gravando essa parte aqui, certo? E depois já vai trazer as outras equações do movimento uniformemente variado, aí as suas demonstrações, e vai trazer exatamente a relação do estudo gráfico. A gente vai analisar os gráficos de uma função de um movimento aleatório. Enfim, depois a gente vai trabalhar com isso. Vamos lá. Velocidade escalar instantânea e aceleração instantânea, né? Eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Vou parar aqui. Esse vídeo, por enquanto, só vai ser a introdução para esses dois movimentos, certo? Movimento retilíneo.